As Aventuras de Pi é um livro que nos transporta para uma jornada extraordinária, ao mesmo tempo bela e brutal. Ele mistura elementos de aventura e sobrevivência, nos levando a questionar não apenas a história narrada, mas também nossos próprios conceitos sobre verdade, fé e natureza humana. O livro começa com um narrador que pode ser interpretado como o próprio autor Ian Martell, encontrando Pi muitos anos depois dos acontecimentos da trama. Esse narrador ouve a promessa de que a história de Pi o fará acreditar em Deus. Então, o que Mamad lhe contou? Que você tinha uma história que me faria acreditar em Deus. O livro nos apresenta Piscine, ou simplesmente Pi, um garoto indiano filho de um dono de zoológico. Quando a família de Pi decide migrar para o Canadá, levando alguns dos animais do zoológico em um navio cargueiro, uma tragédia acontece. O navio afunda e Pi se encontra à deriva no meio do Oceano Pacífico, em um bote salva-vidas. Mas ele não está sozinho inicialmente. Dentro do bote com ele estão um orangotango, uma zebra ferida, uma hiena e o mais assustador de todos, um imenso tigre de Bengala chamado Richard Parker. O que acontece a partir daí é uma luta desesperada pela sobrevivência. Na selvageria do mundo natural, a hiena mata a zebra e depois o orangotango. Passado um tempo, Richard Parker mata a hiena, deixando o nosso protagonista com apenas um companheiro dentro do bote, o mais perigoso de todos. A sobrevivência de Pi se torna um desafio. Em meio ao oceano, ele precisa encontrar água, comida e, acima de tudo, aprender a conviver com o tigre para não ser devorado. E mais do que lutar contra a fome e o medo, Pi enfrenta um conflito interno também, o desespero e a necessidade de manter a sua fé. Sentimos o medo de Pi, mas ao mesmo tempo a sua determinação e sua conexão com o divino em meio ao caos. A viagem se torna uma jornada de resistência física e espiritual. O livro nos leva a refletir sobre o limite da resistência humana. Até onde somos capazes de ir para sobreviver? Como lidamos com o medo e com a solidão? Tem um certo momento do livro que o Pi fala: a vida é tão frágil, tão delicada, que se mantém apenas pela vontade de continuar. Essa frase resume perfeitamente a luta dele. Mesmo quando tudo parece perdido, ele continua lutando. Gente, a partir de agora o vídeo vai ter spoiler. Então, se você ainda não leu o livro, não assistiu o filme, para o vídeo agora mesmo, vai ler, vai assistir o filme, depois você retorna para terminar a minha análise, tá bom? Eu não quero atrapalhar a experiência de ninguém, então considere-se avisado. O plot twist do livro nos revela que pode não ter havido um tigre de verdade. Após 227 dias no mar, Pi finalmente chega à costa do México e Richard Parker simplesmente vai embora, desaparecendo numa floresta sem olhar para trás. Quando o protagonista finalmente é resgatado e levado a um hospital, ele conta sua história para os investigadores, mas eles não acreditam na sua narrativa sobre um garoto e um tigre no mar. Então Pi conta outra versão da história. Nessa nova versão não havia animais nos botes. Os verdadeiros sobreviventes eram ele, sua mãe, um cozinheiro cruel e um marinheiro com a perna quebrada. O cozinheiro mata o marinheiro para sobreviver e depois assassina a mãe de Pi. Em um momento de fúria e desespero, Pi mata o cozinheiro. Isso muda tudo. De repente percebemos que Richard Parker pode não ser um tigre real, mas sim a manifestação do lado mais primitivo e feroz de Pi, o instinto animal que surgiu dentro dele para sobreviver. O que antes parecia uma fábula de sobrevivência, agora se torna um relato brutal sobre o que uma pessoa pode ser capaz de fazer para continuar viva. Pi sobreviveu, mas a que custo? Com esse final, o autor nos apresenta uma questão filosófica profunda. A realidade é objetiva ou moldada pela nossa percepção? Se acreditamos na versão do tigre, escolhemos uma narrativa que torna a tragédia um pouquinho mais suportável. Se acreditamos na versão sem animais, aceitamos uma verdade brutal sobre o que o ser humano pode ser capaz de fazer para conseguir sobreviver. E então, o que é mais importante? A verdade ou o significado que damos para ela? A revelação de que Richard Parker pode ser o próprio Pi nos força a confrontar o lado mais sombrio do ser humano.
Em situações extremas, até mesmo a pessoa mais pacífica do mundo pode se tornar violenta. No início do livro, Pi é um jovem vegetariano, religioso, gentil e compassivo. Porém, quando sua vida está em risco, ele é forçado a matar peixes, tartarugas e possivelmente um homem, descobrindo um lado sombrio dentro de si, o instinto de sobrevivência. Isso nos faz pensar, será que todos nós temos um Richard Parker dentro da gente? O livro sugere que sim, todos nós carregamos um lado instintivo, uma parte primitiva que emerge quando somos levados ao extremo. Mas também mostra que Pi nunca perdeu sua essência, mesmo depois de tudo, ele continuou acreditando em Deus e na bondade do mundo. Isso nos leva à reflexão. Ser humano significa apenas negar nossos instintos ou aprender a equilibrá-los? Durante a jornada, Richard Parker é o maior inimigo de Pi, mas também é a sua maior companhia. Se o tigre foi apenas uma projeção de Pi, isso significa que para sobreviver ele precisou separar seu lado humano do seu lado selvagem. Sem Richard Parker, eu teria morrido. Minha mente teria se entregado à solidão. Aqui, o livro nos ensina que às vezes precisamos abraçar nossa força interior para continuarmos vivos. A grande questão das aventuras de Pi não é descobrir qual história é verdadeira, mas sim refletir sobre por que escolhemos acreditar em certas versões da realidade. Isso se aplica à fé. Muitos acreditam em Deus não porque há provas concretas, mas porque a ideia de um Criador traz sentido à vida. Assim como preferimos a história do tigre porque ela é mais bela, muitos escolhem acreditar em Deus porque isso os conforta. Esse dilema pode ser resumido em uma frase de Pi: a fé é uma casa com muitas janelas. O livro não tenta nos evangelizar e nem nos convencer a acreditar em algo específico, mas nos faz refletir na importância de ter algo em que acreditar. O livro nos ensina que às vezes a verdade não importa tanto quanto o significado que damos a ela. Pi escolhe contar a história do tigre porque ela é mais bela, mais fácil de aceitar. No fundo, essa escolha nos faz refletir sobre nossas próprias vidas. Como escolhemos interpretar nossas dores e dificuldades? Um dos maiores ensinamentos da história é a relação entre fé e sofrimento. Pi passa pelos piores momentos de sua vida, mas encontra forças para seguir em frente por meio da sua fé. Ele reza, conversa com Deus e tenta encontrar sentido na tragédia. O livro nos faz a pergunta: qual história preferimos acreditar? A versão fantástica, onde um garoto sobrevive ao lado de um tigre? Ou a versão cruel e realista, onde Pi precisou cometer atos horríveis para sobreviver? No fundo, a escolha da história que aceitamos reflete a forma como enxergamos o mundo. As Aventuras de Pi não é apenas um livro sobre um garoto e um tigre. É uma exploração profunda sobre a fé, sobrevivência e a busca pelo significado da vida. Ela nos ensina que a sobrevivência pode nos forçar a confrontar nosso lado mais selvagem, a realidade pode ter múltiplas interpretações, a fé não precisa ser racional para ser poderosa e a história que escolhemos acreditar pode dizer mais sobre nós mesmos do que sobre os fatos que realmente aconteceram. E no final da história, o autor nos deixa com uma pergunta que ecoa além das páginas do livro. Qual história você escolhe acreditar? Eu lhe contei 2 histórias sobre o que aconteceu no oceano. Nenhuma explica o que levou o navio a afundar. E ninguém pode provar qual história é verdadeira e qual não é. Nas 2 histórias, o navio afunda, minha família morre e eu sofro. Verdade. Então, qual história você prefere? Aqui tem o tigre. É a melhor história. Obrigado. O mesmo vale para Deus.